aqui no computador da sala para vocês conseguirem falar e o pessoal enxergar vocês, né? E a gente vai fazendo uma interação por aqui e vocês vão ouvindo, tá? Meu Deus, a Rosângela acabou de desligar tudo na tomada. Bom, gente, agora está quase tudo desligado, assim. A conexão entre vocês e o PPGL, neste momento, sou eu. Eu já estou cansada. E a coordenadora que está aqui, ó, agachada atrás de mim, tentando religar o computador. E a Ângela está tentando resgatar o pessoal que deve ter ficado perdido ali no outro link. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tudo certo. Eu vi que vocês já estão matando a saudade ali. Então, olha, o pessoal fez um silêncio aqui. Como a gente está resolvendo, vou pedir para quem tiver aqui começar, os presenciais começarem. Pode ser? Não sei, acho que os mais antigos. Só se pegam os mais antigos. Esses aqui são mais antigos. Ai, olha, a Ângela sugeriu o seguinte: que os mais antigos comecem. Claro, espero que ninguém fique ofendido. A gente tem a turma de 2005 aí. Né? Não acha, Rô? Sim, tem que começar para que o pessoal... Vamos começar. Foi voto vencido. Vai começar com os mais antigos. Eu acho que a gente pode começar com a turma 2005. Vamos voltar ao princípio. Era uma vez... Quem é da turma 2005? Ó, viu? Pronto, agora vocês decidam quem fala primeiro da turma 2005. Pode ser por ordem alfabética? Eu vou. Quem é que vai falar? Tem que abrir o microfone. Esse pessoal da turma 2005 é muito antigo, sabe? Eles não estavam acostumados, eles só abriam a boca e começavam a falar, né? Podia ser por... Oi? O tempo, né? Tem que abrir o microfone, tem que fechar o microfone, tem que fazer não sei o quê. É uma chatice, era muito mais prático antes, eu também acho. Eu decidi tudo errado, você fazendo Vamos lá. Abra o microfone. Olha só, eu não recebi o roteiro, porque o meu WhatsApp foi hackeado, até que tem que perguntar para a Ângela se pediram dinheiro para ela. Eu não estou precisando ainda. Sem som. Isso foi a Alda que falou, né? Foi a Alda que falou, eu não recebi roteiro, eu não sei o que é para falar. Falar, tu já está falando, Alda, não precisa de roteiro. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alda, eu represento o município de Charqueadas, é para isso? Eu sou de Charqueadas e fiz o meu mestrado lá na Unisc em 2005, sou da primeira turma. O meu professor orientador é o professor Norberto. Tá dando um eco, acho que tem mais gente com o microfone aberto. É a Sabrina que está boicotando. O meu orientador foi o professor Roberto, foi assim, foram 2 anos de bastante trabalho, porque era o início, né, desse curso na universidade, mas assim, foi um desafio bastante grande, principalmente para mim e para o Rodrigo Ruiz, que ia comigo de Charqueadas para Santa Cruz. A gente ia na quinta noite e voltava de lá, a gente ia na quarta noite e voltava na sexta. Então, assim, montar horários para trabalhar 40 horas, mais a universidade, foi bastante puxado, assim, além do fato que nesse mesmo período passei
passei no vestibular para teatro, na UERGS, e aí eu não queria perder a vaga e acabei fazendo tudo junto, vocês não imaginam a loucura que foi. Mas, assim, hoje eu estou vice-diretora de uma escola municipal do município de Porto Alegre, uma escola que vai abrir ainda em 2024, será uma escola integralizada com bilíngue, vai ser a primeira no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul já tem mais duas, uma em Campo Bom e outra em Sapiranga, e para mim, assim, está sendo um desafio bastante grande fazer isso, né? Trabalhei num projeto da escola não, trabalhei num projeto agora não lembro o nome da universidade, como é que é o nome daquele, do IFRS, dei aula para uma turma de professores que estavam buscando formação, e eram todos leigos, né, então tinha alunos de 25 anos, tinha alunos de 60 na sala, e eu dei aula lá de português para eles, e foi, assim, muito legal. Bom, eu não sei por quanto tempo eu tenho que falar, alguém tem que me cortar, alguém tem que me dizer se já passo a bola para outro, se já é suficiente, se eu tenho que falar mais alguma coisa. Help, please. Então, vamos continuar esse nosso papo. Não, sobre... não tá me ouvindo. Oi, Alda. Tá Oi. Muito legal, tá ótimo. Eu acho que a gente pode também ver se a Marília fala um pouquinho, a Karen, Bem. A Fabiana Beber tá aí também, é da turma de 2005. Isso, intimando o pessoal. Claro. Sem timidez. A turma 2005 direto, né? A gente vai fazendo 2005, 2006. Então tá, pessoal, Obrigada. passo a bola então para as minhas coleguinhas de 2005. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Que bom que essa turma está se reunindo, e eu espero que a próxima seja com chopp, um lugarzinho bem legal. Nós também. Ô, Glória! Karen, Isaura. Oi, então, boa tarde a todas. Realmente, como a Alda disse, é um prazer, assim, é muito legal poder estar aqui junto com todo mundo, assim, com as colegas de 2005 e ver quantas outras turmas vieram, né, depois da gente. Eu já não sabia mais qual era o ano, eu sabia que eu era da primeira turma, mas já não sabia mais qual era o ano, porque a gente para de contar às vezes, assim. Daí, então, seguindo assim, a linha da Alda, então eu fui aluna da primeira turma, a minha orientadora foi a professora Rosângela Gabriel. Hoje eu estou na Universidade Federal de Santa Maria, e posso dizer que foi exatamente aí, no mestrado, e com a prof. Rosângela, que o bichinho da pesquisa me mordeu. E tenho, assim, tenho sempre uma memória muito afetiva e assim, memórias cognitivas muito, muito fortes também, daí, desse período aí. Estou aqui, nesse momento, com a minha mais recente produção. Eu não acredito, Karen, que tu fez isso. Karen, mostra ela de novo que eu te aumentei. Ah, não é. Coisa linda. Bebê, tá aí. Olha aqui. Ai, que coisa mais linda. Parabéns. Obrigada. Então tá, pessoal, para dar um beijão, e eu vou precisar atender aqui um pouquinho. Mostra de novo. Karen, isso. Meu, como tô cabeluda, mãe. Oi. Mamãe, eu quero teta. Teta, mamãe. Ó, eu vou abrir. Self-service. Self-service é muito bom. Gosto muito de self-service. Vai a luta, minha filha, porque essas mães, professoras, esquece os filhos, só trabalho, a gente tem que correr atrás.
Beijo! Gente, beijos, beijos. Bom ver as colegas aí também. Beijo. Ai, que amor. E? Olá, pessoal, tudo bem? Eu cheguei agora porque eu tive um contratempo na estrada. Acabei de chegar em Santa Cruz e já eu estava sem bateria, coloquei a bateria, acabei de avisar a Ângela ali no WhatsApp. Ai, que maravilha. Que bom que tu tá aqui, Daiane. Que bom que tu chegou, que bom que tu achou a tomada para ligar a bateria. Eu vou passar para Isaura. Isaura, daqui a pouco eu te passo, tá, Daia? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Tá dando um pouquinho de eco, Eu vou fechar o microfone. mas eu gostaria de dizer que é muito legal, né? Pena não poder estar presencialmente. Seria mais divertido, porque são tantos anos longe, né, das pessoas que a gente conviveu tanto tempo. Nós somos da turma 2005, que foi uma turma que deu aquele primeiro passo, né? Nós estávamos ali ralando e foi super importante para a vida da gente, porque na época eu saí da graduação direto para o mestrado, né? O mestrado, eu comecei o mestrado antes da nossa colação de grau lá da graduação. E foi muito legal toda essa oportunidade e o crescimento pessoal que a gente teve. Na época, a minha orientadora foi a professora Flávia Ramos, e posso dizer para vocês que o que nós construímos de conhecimento nesse período do mestrado foi muito importante para os próximos passos da nossa vida, né, profissional, acadêmica, porque logo após o mestrado, então, e graças ao mestrado, eu conheci a professora Regina Zilberman nos colóquios, né, da Unisc e tal, e depois eu queria fazer o doutorado na URGS, e aí ela, como eu já tinha contato com ela, né, já fui, né, sendo encaminhada para aquilo que eu me propunha, mas graças a todo esse convívio que a gente pode ter na Unisc, né, dessas pessoas que para nós às vezes parecem tão distantes, mas que esses encontros nos abrem oportunidades, nos abrem portas muito importantes. Então, a prof. Regina Zilberman, que eu conheci num dos colóquios, né, da Unisc, foi quem me direcionou para a professora Maria da Glória Bordini, que foi a minha orientadora no doutorado, né? Atualmente, e sempre concomitante com o estudo, eu sou professora da rede estadual, concursada, e atualmente eu sou supervisora escolar, né? Mas, ao mesmo tempo, também sempre trabalhei na graduação e na pós-graduação, junto ao Estado, e, né, ultimamente tenho parado um pouco a vida acadêmica, e tantos outros desafios que eu gostaria de ter continuado, mas a vida nos leva por outros caminhos, né? Eu tive um filho especial que tem autismo, então eu comecei a estudar, né, um pouco mais sobre isso, mas e direcionar o cuidado a ele, a todo esse mundo novo de descobertas que também requeria muita pesquisa, muito estudo, né? Mas que era para eu utilizar na minha vida pessoal mesmo. E também gostaria de dizer para vocês que, sim, a Unisc nos prepara muito bem para enfrentar aí a concorrência, né, com o pessoal das universidades, dos programas de pós-graduações públicos, porque nós vamos até uma instituição pública e nós temos que provar que nós somos bons o suficiente para estar ali, né? E há, né, não sei se vocês concordam ou não, mas eu senti muitas vezes o preconceito com quem vem de uma universidade particular. Então, a Unisc, né, ela nos preparou tanto que eu, no doutorado, eu tirei o primeiro lugar e ganhei a bolsa de excelência acadêmica, né? Então, eu posso dizer para vocês que nós temos aí grandes professores, excelentes, né, pessoas, né, que estão ali para nos direcionar nesse caminho a qual a gente escolheu e se dedica tanto. Então, gostaria de mandar beijo para todo mundo, saudades, e vamos fazer uma festinha, né, para a gente se encontrar. Seria isso.
Isaura, que bacana isso que tu tá dizendo. Tu foi falando e eu fui crescendo aqui na cadeira, sabe, assim, fiquei bem grandona, assim. Eu achei lindo isso que tu disse, porque sabe que sempre foi uma coisa, assim, muito forte. Eu, inclusive, já disse isso em alguns momentos, assim, o fato de a gente estar no interior do estado, de a gente estar numa instituição que é considerada pequena, né? Ela é muito pequena mesmo. Se a gente comparar, estava agora recebendo um colega que fez a formação lá na UFRJ, eu disse assim, a gente não tem 50 professores, lá na URGS tem 80, se eu não me engano, lá no PPG, né? É uma coisa assim, né, louca, né? E às vezes a gente tem, assim, um pouquinho de síndrome de patinho feio, sabe? Assim, a gente é de uma instituição pequena, o nosso programa é pequeno, a gente tem uma, assim, né, assim, N dificuldades, assim, né, assim, enfim, mas a gente sempre teve, assim, essa garra, assim, de fazer o nosso curso, né, assim, com muita qualidade, né, eu acho, assim, isso é uma questão, assim, de honra para a gente, então, assim, te ouvir foi bem bonito isso mesmo, assim, muito obrigada, que é uma coisa que bate bem, bem forte. Uhum. Quem mais da turma 2005? Eu botei ali no chat, né, os nossos cobaias queridos, porque, na verdade, foi um pouquinho assim, olha, para nós todos era... Porque isso também é uma coisa que é bonita da história do PPGL. Assim, alguns lugares, vou dizer assim, porque, de fato, a gente acompanha isso. Algumas instituições no Brasil, assim, quando quiseram criar um programa de mestrado, elas contrataram equipes, sabe, que vieram e fizeram um projeto de, sabe, equipes que já tinham, enfim, trabalhar, pessoas, assim, professores que atuavam, tipo uma Regina Zilberman, por exemplo, né, e diz assim, contrata a fulana de tal, e a fulana de tal monta um curso, né, e daí faz, assim, linha de pesquisa, área de concentração, não sei o que, não sei o que. A gente fez o nosso programa com as pessoas que estavam aqui. Então, para todo mundo, tudo era muita novidade, sabe? Entender como é que são as regras da CAPES, como é que se faz tal coisa, como é que se faz outra coisa, sabe? A gente foi aprendendo, mas assim, aprendendo... Então, foram um pouquinho cobaias nesse sentido, assim, porque todos os processos para nós eram novos, né? A Karen, que falou antes, foi a minha primeira mestranda, né? E, assim, para todo mundo era tudo a primeira vez, né? A primeira vez de dar aula num programa de pós-graduação, a primeira vez de ir nas reuniões da CAPES, né? A primeira vez de como é que... Por que essa revista não está no Qualis? Por que essa revista não tem Qualis? Como funciona esse negócio do Qualis, sabe? Então, assim, um monte de coisa que agora a gente sabe, né? A gente começou, assim, né? Bem, sem saber. Mas a gente foi aprendendo, né? E vocês aprenderam junto com a gente, né? Enfim, foi criando essa ligação, que para nós vale muito, bem legal. Agora eu vou parar de falar. Senão, né? Próximas vítimas. Posso falar? Oi, pessoal, tudo bem? Que bom ver vocês. Eu sou a Diane, eu não conheço todos que estão aí, mas uma boa parte. Eu sou da turma 2006, então eu sou a próxima turma, depois dos cobaias. Eu sou a cobaia da turma 2. E queria agradecer o convite da Ângela, reforço também da Sabrine, para participar desse momento, assim. E, bom, eu fui orientada pela prof. Rosângela, que é minha mãe acadêmica, desde a época da graduação, que da antiga monografia, creio que hoje não tem mais monografia, que seja artigo, como trabalho de TCC, né? E durante a graduação, então, eu fui bolsista de pesquisa de educação, trabalhei com autopoieses e também com a professora Rosângela no Aprendendo a Construir Construções Passivas. E depois, eu logo entrei no mestrado, finalizando a graduação. Até a Ângela era a nossa paraninfa da graduação, eu logo entrei no mestrado, foi direto. E eu tenho muitas lembranças, assim, principalmente do início do mestrado, né, de ser muito desafiador, assim, apesar de eu ter tido contato por ter atuado na iniciação científica com artigos, é uma outra perspectiva, muito mais aprofundada,
né? E também o processo de construir artigos a primeira vez com mais afinco, sabendo que estava sendo avaliado, né? Que é diferente de uma experiência de tutela, assim, na bolsa, né? Então, foi um desafio, assim, eu lembro bem, assim, do primeiro semestre, especialmente, tinha disciplinas obrigatórias, que era bem puxado, assim. E eu sempre trabalhei junto, né, também, eu era professora municipal, na época, em Venâncio trabalhava no CCAA também, então era bem puxadinho, assim. E uma grande contribuição, assim, que eu diria, foi um mestrado que eu conheci sobre a teoria da metacognição, né, e os estudos da metacognição na leitura. E eu acabei focando toda a minha construção acadêmica seguinte nessa área, né. Eu até estou com a camisa de Stanford, porque depois eu fui orientada pela professora Rosângela no mestrado, nessa temática de metacognição na leitura, e depois no doutorado, e orientada pela Lilian, e no doutorado eu fui orientada na PUC pela professora Lilian. Então, e eu conheci essa teoria durante o mestrado em letras. Então, durante as leituras, né? Então, para mim, realmente, eu acho que, olha, essa eu diria é uma grande contribuição, porque é uma coisa que, mesmo hoje que eu não atuo mais de forma direta no meio acadêmico, claro que a gente mantém as produções, né? Eu sou professora do Instituto Federal, atuo no nível superior também, mas nos cursos de pedagogia e produção multimídia, não na letras, né? É algo assim que até hoje eu continuo me atualizando, né? Então, eu diria que esse foi uma grande contribuição, ter conhecido sobre essa teoria, né? E tenho muita saudade desse tempo, assim. Nossa, é muito bom voltar, às vezes, aqui para Santa Cruz e começam a vir as lembranças, né? Hoje é um dia que eu acabei de chegar aqui e é muito bom, assim, rever, lembrar é uma construção, né? Você olha para trás, já passou tanto tempo, né? Já passou por tantos lugares, né? Institutos, escolas, e lembrar, assim, daquela menina que começou lá na graduação, 17 anos, e daí foi seguindo, foi construindo, né? Então, eu tenho ótimas lembranças, assim, é um tempo que me dá muita saudade. Obrigada, amiga. Imagina. Sabe, eu ou tu agora? Tu, né, Marília? Sempre tu, amada. Antes, vamos na ordem alfabética. Tu sempre veio antes. Não, Marília. Me dá essa honra de eu te ouvir de novo um pouco, por favor. Vai lá. Tá, então vou eu. Então, eu também sou assim como a Alda, como a Isaura, como a Fábio, como a Karen, sou da primeira turma, com muito orgulho, sempre digo isso, toda oportunidade que eu tenho de dizer, eu comento que sou da primeira turma de uma pós-graduação que iniciava e que foi bastante importante na minha trajetória. Eu fui orientada pela professora Flávia Ramos, uma pessoa que foi e ainda é muito presente na minha vida, nas parcerias de publicação, aquela orientação que não terminou no mestrado, seguiu e segue até hoje. Inclusive, o filho dela mora no mesmo prédio que eu, aqui em Porto Alegre, porque eu fiz propaganda do Fred e ela veio comprar um apartamento aqui. Então, chega a esse ponto. Então, como eu disse, eu acho que o pós-graduação, o mestrado em letras, ele foi importante porque ele abriu a porta para mim, para eu entrar no pós-graduação. Eu também viajava, assim como a Alda, só que eu vinha de mais perto. Eu sou natural de uma cidade perto de Santa Cruz, que é Cachoeira do Sul. E naqueles 2 anos, eu me organizei para, a partir de quarta, estar em Santa Cruz, cursando as disciplinas. Por vezes, eu saía muito cedo da cidade, no ônibus dos estudantes, que tinham muitos estudantes que iam para Santa Cruz, mas também ficava algumas noites, acabei dividindo um apartamento com uma amiga para poder cursar o mestrado intensamente naqueles 2 anos. E lembro com muitas boas memórias das aulas, dos professores. O professor Norberto, eu encontrei ele há algum tempo aqui em Porto Alegre,
cada professor, cada aula, cada descoberta que a gente fazia, e a Ângela encaminhou perguntando o que tinha a importância do programa. É uma importância que é tanto afetiva, pelas amizades, pelas pessoas que a gente vai fazendo aquela amizade, mantendo algum contato. Agora com a rede social a gente sabe um pouco, aí agora reencontro com a Fábio, porque a Fábio é colega de uma orientanda minha de mestrado, então aquelas caminhos da vida que vão juntando a gente, né, e além disso, acho que o que é o mais significativo para mim aqui também é olhar e pensar que eu cursei o mestrado entre 2005 e 2007, e isso agora vai denunciar a minha idade. E agora, aqui nas telas, eu tenho um ex-aluno, que era meu aluno lá na 6ª, 7ª série, e ele cursou o PPGL. Ele é aluno do PPGL. Então, enquanto ele nem imaginava que eu ia lá, dava aula, brigava com a gurizada na sala de aula, e eu estava cursando o mestrado, né, Jameson? E agora o Jameson está aí, como aluno do PPGL. Então, o mestrado foi fundamental e abriu portas para que eu ingressasse no doutorado, e aí eu mudo de rumo, eu vou para o doutorado em educação, e que é onde eu atuo no momento, né, como professora da licenciatura em pedagogia aqui na Faculdade de Educação, mas trazendo os conhecimentos, né, sobre leitura. E aí, se eu penso em algo, a importância do mestrado em letras na minha trajetória, é essa compreensão da transdisciplinaridade da leitura, falando assim de modo mais racionalmente, né, acho que é isso que é uma das grandes marcas do que eu faço em pesquisa, do que eu ensino em sala de aula. Acho que era isso. Só agradecimento a todo esse programa aí. Fábio? Eu achei que não seria necessário todos falarem, mas assim, chamando fica feio não falar, né? Ai, coisa boa. Quero dizer primeiro da satisfação também de encontrar, nossa, assim, muita gente que eu realmente perdi o contato. Alda, Marília, a Isaura, meu Deus, quanta coisa que veio na minha cabeça agora, assim, eu estava ouvindo todo mundo. Sou da primeira turma, então, diferentemente da Isaura, quando eu entrei no mestrado, eu vim de uma especialização que eu fiz na Unicinos também, aquelas especializações, assim, que a gente passa 2 anos cursando as 360 horas. Também eu moro em Candelária, morava na época, continuo morando em Candelária, e a gente ia todo final de semana para Novo Hamburgo também, enfim, e foi uma especialização em literatura brasileira. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu acabei encontrando muitos teóricos também que a gente já tinha visto na graduação, na especialização. Aí, quando eu acabei o mestrado, na verdade, eu não continuei a minha vida acadêmica. Eu sempre gostei muito de sala de aula, sempre gostei muito de escola, e meu pé sempre esteve muito enterrado na escola. Na verdade, a minha inquietação, a minha busca, assim, no mestrado foi para tentar responder umas perguntas que, na verdade, eu não respondi todas. Eu ainda tenho algumas em relação ao dia a dia na sala de aula, né? E o mestrado, para mim, na verdade, foi muito importante porque eu encontrei teóricos, né, autoridades para dizer o que só uma professora do interior de Candelária já sabia um pouco intuitivamente, né? A gente sabe que a gente precisa, assim, encontrar uma voz autoridade, às vezes, para dizer aquilo que a gente só pensa que seja, mas a gente não tem certeza. E aí, quando a gente encontra algumas coisas que acabam ecoando na gente, é muito importante, é muito bom. Falando da qualidade do curso, né? Na verdade, a Unisc, já no curso de letras, assim, nossa, eu acho que eu fiz um curso muito bem fundamentado, assim, eu demorei bastante tempo para fazer a graduação, também fiquei 7 anos, teve alguns semestres que eu fazia 1 ou 2 disciplinas só, porque eu trabalhava durante o dia, né, concursada,
no estado, no município, enfim, e trabalhava bastante durante o dia e às vezes tinha semestres que eu tinha que fazer 1 ou 2 disciplinas só, então eu demorei muito. Mas o tempo, para mim, de graduação foi muito bom. Foi muito bom, porque depois, no mestrado também, né, que a gente encontrou vários teóricos, assim, reencontrou, na verdade, a gente percebia o quanto a gente já sabia de algumas coisas também, né, então isso acho que reafirma também a qualidade do curso de letras. Nossa, a minha época foi muito bom. E hoje, apesar de eu não estar mais na academia, né, de não ter seguido para um doutorado, de não ter feito outro curso de mestrado, enfim, eu continuo lendo, estudando bastante, né, para trabalhar em sala de aula com os alunos, enfim, mas é muito bom quando a gente vai pegar alguns estudos de universidades, enfim, a gente encontra teóricos que a gente estudou, né, no mestrado a gente pensa, esse cara eu conheço, esse aqui eu já ouvi falar, porque eu acho que o embasamento é muito consistente, e isso é muito bom, traz uma satisfação secreta, assim, para a gente também. Bom, gente, eu vou deixar vocês falarem, porque eu acho que a gente tem mais para aprender com vocês do que comigo. Eu sou só uma moradora de Candelária. Ai. Eu continuo em sala de aula, tá? Continuo na escola, trabalho hoje, eu moro em Candelária e trabalho numa escola em Santa Cruz, com 5º e 8º anos atualmente, tem bastante turma, uma carga horária bem expressiva, mas eu gosto disso que eu faço, então tá tudo bem. Mais alguém da 2006 que queira falar, que esteja aqui? Sabe, o pessoal está dizendo aqui uma coisa que eu acho muito importante, que é assim, o trabalho da gente em vários lugares é fundamental, né? E assim, realmente, eu acho que inadequado se o PPGL só produzisse pessoas para trabalharem nas universidades, porque, na verdade, isso não é a nossa missão, não é a ideia do nosso programa, né? Mas que a ideia sempre foi de que, tendo passado, né, tendo estudado, a gente se torne um profissional melhor, onde a gente estiver, né? Porque as crianças, digamos assim, talvez elas merecem os melhores profissionais, né? Eu acho que nesse ponto há uma inversão que ela é um pouco também traduzida em salários, assim, né? E que é inadequada, na verdade, porque não é assim digamos assim, em princípio, se tu estiver dando um turno de aula na graduação ou um turno de aula na educação infantil, né? A tua preparação como professor, né, deveria ser tão boa quanto, né? Porque as crianças merecem um excelente professor, né? Então eu acho que essa é uma questão que a gente, claro, né, numa sociedade que se organiza a partir de quanto tu ganha, né? Parece que um profissional é mais valorizado do que o outro, e na verdade, do ponto de vista da sociedade, até né? Mas do ponto de vista da gente, da essência das questões, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? De que o professor que está na escola, ele é muito importante, e ele deveria ser muito valorizado pela escola, pelos pais, pela sociedade, enfim, eu não quero, né, mas assim, eu fiquei te ouvindo falar, e pensei, assim, eu acho que a academia não é o lugar, assim, onde a gente faz mais a diferença, né? A gente talvez faça muito mais diferença quando a gente está exatamente na escola, né? E muitas vezes também a ideia de tu ter estudado, né, de poder ser luz também para os outros colegas, né, de poder também ajudar os outros colegas a enxergarem coisas que talvez sem a presença da gente não teriam como, sei lá, discutir ou pensar, enfim, fica quieto. É que o dia a dia da sala de aula, ele acaba tomando muito o tempo da gente, né? E se a gente não faz essa opção cedo, assim, de seguir a academia, eu acho que é difícil conciliar. A gente pode ver, as pessoas que dizem que estão conciliando escola estão num cargo que não seja sala de aula, a maioria,
porque a gente sabe que o dia a dia, principalmente a gente que trabalha com língua portuguesa, né, tem esse trabalho, assim, ó, de voltar para casa, tu precisa ler o que os alunos produzem, tu precisa dar o retorno, e assim, ó, isso toma muito tempo, né? Então, ao invés de eu estar lendo, às vezes, textos teóricos que eu gostaria também, eu acabo lendo muito do que os alunos escrevem, e é muita coisa. Enfim. Pessoal, eu não sei, tem mais alguém da turma 2006? Acho que não. Então, 2007. Acho que eu. Eu sou da turma de 2006. Ah, então eu vou voltar, fica quieta. Então, Vika, vamos lá. Okay. Desculpa o meu atraso, cheguei agora porque justamente estava na escola dando aula, meus pequenos do 5º ano e do 6º ano, sou prof de inglês e tenho aula até agora, 20 para 6, quando bate, semana de parciais, semana de prova, então por isso que quando a gente pensa em será que vou voltar para o mundo acadêmico? Mas, ao mesmo tempo, agora eu já estou com uma pilha de prova para corrigir para a próxima semana, então, esse equilíbrio é um pouco complicado de conseguir. Mas a ideia que a prof. Ângela comentou era de falar como é que foi a nossa experiência, é isso? Isso, então tá. Eu estava me lembrando, eu entrei na turma de 2006, eu acabei defendendo no ano de 2008, mas a gente foi a 2ª turma. Então, foi um momento muito legal. Tu trabalha não só da aula, né, Rafa? Eu já escutei 1 milhão de vezes. De vez em quando eu também trabalho. Então, eu comecei com a turma de 2006. Foi uma turma bem legal, porque a primeira estavam ajeitando, estavam organizando, foi aprovado o mestrado, saiu. Mas a nossa, eu tinha a sensação que ela já era mais costurada, ela estava bem mais alinhada, as disciplinas dialogavam muito mais. Para mim, foi um curso enriquecedor que eu carrego até hoje. Estava pensando hoje de tarde, e aí me lembrei, assim, de 3 grandes profs, é injusto que eu vou fazer, mas são 3 pessoas que me marcaram muito na minha formação. Se a gente pensar 2006, né, hoje 23, quanto tempo passa, mas eu uso isso na minha sala de aula, com os meus colegas, com os meus amigos, então não tem como separar a Virgínia, estudante do mestrado lá daquela época da Virgínia hoje. Me lembrei de 3 profs. A primeira, que, assim, por poucas as disciplinas que ela nos deu, que foi a prof. Nise Pelanda, que eu acho que não está mais, porque eu acredito que ela tenha se aposentado, mas pelas reflexões que ela fazia com a gente. Aí eu vi que a Diane está aqui, lembra, Diane, como no início a gente ficava, nossa, tinha que ler um texto para outra semana, e às vezes o pessoal chorava, e era uma perturbação, como dizia a prof. Nise, mas uma perturbação necessária para a gente, e que mostrou, né, todo o potencial que a gente tinha, e quanto mais instigava a pensar sobre conhecimento e sobre a cognição em si. Então, muito das leituras, agradeço muito a prof. Nise pelo suporte que ela deu. Lembrei da prof. Alba, querida prof. Alba, seria a minha número 2, prof. Alba falecida, mas o que ela... que querida, a prof. Alba falando das memórias pra gente, e aí que eu falo como o mestrado era, e acredito que esteja anos-luz melhor organizado, mas ele era muito costurado e muito legal. Aquilo que a gente lia em linguística do Izquierdo, a prof. Alba juntava com a memória na literatura, e foi muito, muito enriquecedor para mim. Eu me lembrei agora, né, hoje eu estava pensando, coisas que me marcaram. Eu lembrei do texto do Wiesel que a prof. Alba trouxe para nós, falando como era importante as memórias de se manter vivo o que aconteceu no mundo, e agora tem guerra na faixa de Gaza, e eu disse, nossa, ele é atual, e ele é tocante, e ele permanece até hoje. O que a gente refletiu e o que a gente falou, né, era de um texto, na época falava de um sobrevivente ao Holocausto. E por terceiro está aqui lindona prof. Rosângela, que a gente ainda brincava, putz, essa prof, ela sabe tanto, ela é tão inteligente, e ainda por cima ela é bonita, isso não é justo, que saco, Nazar. E a prof, então, além de ser inteligente, ainda é bonita, e isso também, a prof foi a minha orientadora, e desde 2007, então,
E, assim, a paixão dela, né, prof, a tua paixão pela linguística nos motiva e tu vê, não tá bom, não tá o nível dela, não, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais. E numa das aulas dela, que traz com muita propriedade, numa linguagem muito acessível, prof, que às vezes no mundo acadêmico, as pessoas não se preocupam em ser acessíveis. A prof. Rosângela sempre foi muito pé no chão e muito tranquila nesse sentido. Numa dessas aulas que eu conheci um professor que, na época, acredito que também já seja falecido, que era o professor Dan Slobin, e que, assim, na maior ingenuidade, penso eu, pensei, a pesquisa é muito legal. Vou mandar um e-mail. E, através de um e-mail, ele aceitou nos receber. Fui recebida por ele na biblioteca dele, com contato, e ele entregou toda a pesquisa para a gente aplicar aqui, né? Na época, ele trabalhava para a Universidade da Califórnia, lá em Berkeley. A gente foi para lá, conversamos com ele, depois ele deu um suporte, tudo que era dúvida. Uma pessoa que era, assim, pelo menos para mim, aqui do interior, uau, um pesquisador muito renomado, como é que ele vai responder uma guriazinha lá do canto do mundo? E que, assim, só acredito hoje que só fui tão longe, e hoje em dia não tenho problema em fazer isso, pelo suporte que eu tive com a prof. Rosângela. Então, assim, para a minha vida, em outras atitudes, em outros pensamentos, o curso foi muito legal. Na época, eu trabalhava, eu só dava aula, né, Rafa? Eu não trabalhava, eu só dava aula de inglês no Centro de Línguas, que hoje é a Unisc Idiomas. Aí depois, acabei passando um tempo no Departamento de Letras, que também foi uma experiência muito legal, mas enfim, aí trabalhar de noite não estava dando muito certo, depois que eu ganhei meu pequeno, e aí acabei não trabalhando, não tenho mais vínculo com a Unisc, que eu realmente admiro muito e gosto da universidade e do idiomas e da escola que tem lá, a Escola Educares, que eu trabalhei muitos anos também, mas hoje em dia eu trabalho só numa escola, e também quando eu saí de lá, mas para ver como o curso me amplia as possibilidades, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite lá na Unisc, e aí saindo de lá, decidi dar aula particular. E também, falando em parte de retorno financeiro, de se organizar profissionalmente, também é uma possibilidade para a gente, da área da letras, de dar aula particular. Então, quando eu não estou na escola, eu dou aula lá. E tudo que eu aprendi, com certeza, meus alunos escutam das minhas peripécias. Eu não sei se era exatamente essa conversa, prof. Ângela, mas lendo ali, eu imaginei que era para dar um relato de como é que foi o curso, e, assim, tem duas coisas na vida que eu elenco, que são as que me marcaram. Foi o primeiro intercâmbio que eu fiz lá quando eu era adolescente, que eu fiquei sozinha fora, e o segundo foi o mestrado em leitura e cognição na Unisc, de formação pessoal, assim. Então, eu acredito que isso tenha com certeza, todas as minhas experiências me tornam o que eu sou hoje, mas esses dois foram marcos bem importantes, e o mestrado pelas reflexões que eu fiz. Na época, acredito que talvez não que eu pense grande coisa hoje, mas na época, até então, não ia tão longe, mas o mestrado me mostrou muitas leituras que eu nem sabia que existiam, então eu sou eternamente grata. Eu falo bastante. Vika, tu lembra quando tu mandou mensagem para o Dan Slobin e daí ela disse, prof, alguém respondeu? Pensa, será que é uma outra pessoa que está se fazendo passar por ele? E daí, quando ela foi lá, né, encontrar com ele, ela estava todo o tempo assim, ó, será que é ele mesmo? Será que alguém sabe, assim, um pirata, assim, alguém que está hackeando, né, o e-mail, assim? E, assim, para quem não é da linguística, o Slobin é assim, ele tá tipo Chomsky, assim, ó, ele tá muito no mesmo nível, né, realmente o cara da aquisição da linguagem, né? Então, eu acho isso, assim, uma experiência, é uma coisa linda, como a gente, às vezes, vê, assim, ó, um cara que é fantástico, ele é fantástico, mas ele não precisa ser uma soberba, né? Ele pode ser uma pessoa que está interessada em escutar o que essa guria lá do interior do Rio Grande do Sul quer saber daquilo que eu fiz da minha vida. É lindo isso, né?
E Rose, acho que é contigo. Agora sou eu? Eu acho. Então tá. Antes de tudo, agradecer, né, a Ângela que me convidou, minha colega de academia. O meu nome é Maria, mas todo mundo me chama de Rose. Eu tenho uma trajetória um pouquinho diferente. Eu não sou nem nunca fui professora, né? Trabalhei a vida inteira com jornalismo. Eu estou aposentada agora e eu estava já no meio, mais da metade da minha carreira, né, do trabalho, do meu tempo, mais da metade, quando eu decidi fazer o mestrado. Eu não sei se ainda tem aquela parceria com o jornalismo da Unisc, mas na época que eu fui não existia, né? E eu fui fazer trabalhando, não fui bolsista, e foi uma experiência assim muito, muito, muito legal para mim, né? O jornalismo, ele é um pouco pragmático, cerceador, né? Tu tem que... Agora já nem existe, né? Porque está tudo muito doido, mas em 2007 ainda existia, né? Aquelas regras do lead, tu tem que te deter na informação, tu não pode fazer nariz de cera quando tu escreve, tu não pode fazer literatura, tu não pode fazer soneto, tu tem que escrever um texto jornalístico, seca aquela... E eu adorei, porque no mestrado não era nada disso, era outro mundo, né? Eu entrei num outro mundo, caí num outro mundo. Eu me lembro que logo que eu comecei, diz o professor Norberto que fui o primeiro que levou um laptop, né? Eu fui para a aula de laptop, já tinha o tal do MSN, então eu falava com a redação pelo acho que era o nome MSN, eu não tenho mais certeza, que era tipo um WhatsApp de hoje, só não era no celular, era no computador. Eu levei o laptop, entrei na aula, sentei, perguntei a senha do Wi-Fi, aí o Norberto me olhou, tipo assim, não sei o que ela está falando, mas ele disfarçou. Depois ele me contou, né? Ele disse o quê? Eu digo, não, eu quero o Wi-Fi. Vamos providenciar, ele me disse. E ele morria rindo depois, me contando que ele não sabia nem o que eu estava falando, mas tudo bem, né? Na outra aula já tinha mesmo, então eu ficava ali conectada com a redação e cursando. E adorei, para mim foi, como eu digo assim, rompeu uma série de barreiras, de convenções, de ideias pré-estabelecidas do que é notícia, do que é verdade e do que não é verdade. Abriu um mundo fluido para mim, foi muito legal. E no meu caso, assim, eu trabalhei então a vida inteira numa empresa que já foi uma grande empresa aqui da cidade, em Santa Cruz e região. Hoje está bastante encolhida, mas eu peguei a fase grande e rica, e era uma empresa de comunicação com muitos homens, não havia uma mulher chefe. E no que eu concluí o mestrado, então, eu acho que eles tiveram que me engolir, como um lá disse, e eu fui promovida a chefe e passei a ganhar mais. Então, para mim foi bem legal também isso, né? O dinheirinho que eu juntei na vida foi depois daquela promoção que eu tive lá. E acho que o mestrado tem muito a ver com isso, e eles citaram, inclusive, né, o dono da empresa disse agora que você fez um mestrado, você pode estar assim, né, junto conosco, os homens, né, porque era barra pesada. Então foi isso, eu acho que foi uma experiência muito, muito boa. O meu orientador foi o professor Norberto. Eu escrevi sobre o Gabriel Garcia Marques, mais especificamente uma obra dele, né, gostei muito, e hoje eu estou aposentada, mas eu ainda escrevo, eventualmente no jornal, uma coluninha, que eu escrevo só o que eu quero, né? Também sem nenhuma regra, e a culpa é do mestrado, né? Porque eu só escrevo o que eu tenho vontade, nada a ver com aquele mundo engessado que eu detesto. E hoje eu estou aposentada, e acho que é muito legal. E na época eu até pensei em fazer doutorado, depois, mas eu pensei, mas eu não quero ser professora porque eu não tinha essa pretensão, nunca tive, acho dificílimo, eu nem sei, sabe, exige assim uma energia, o jornalismo cansa muito a gente, mas é num outro nível, ainda mais eu que era editora, assim, né,
Então, o magistério para mim é uma coisa muito desgastante. Aquela troca constante com o aluno, eu acho que você se esvai naquilo. Eu não teria energia para segurar essa barra, né? Mas fiquei admirando muito pelo contato assim com os colegas no mestrado e com os professores. Eu passei a admirar muito, muito mais ainda a atividade do magistério. É isso. Era isso. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Adorei. Gente, vocês não precisam ser tão comportadinhos, viu? Pode assim, tipo, e agora? Pulou 3 turmas, pronto. Mas enquanto o pessoal não abre, eu vou falar um pouquinho. Muito legal, né, Rose, essa questão a Rose foi uma das pioneiras do curso de comunicação, assim, da área de jornalismo, né? Depois a gente teve vários colegas, assim, dessa área, né, Rose, que também, assim, traz tantos desafios, tantas coisas tão bacanas, assim. E essa também foi uma coisa sempre que a gente achou, na verdade, no nosso programa, uma riqueza, não um problema. Esses perfis, assim, quer dizer, uma pessoa está lá do direito, outra pessoa do jornalismo, outra pessoa da educação, outra pessoa não sei o quê, nunca foi visto pelo conjunto como uma coisa assim, sei lá, isso é um problema, porque a turma não é homogênea. Na verdade, a gente nunca quis nada muito homogêneo, né? E os professores também não são homogêneos, não pensam igual, não falam as mesmas coisas, e é isso que é bacana, né? É isso que eu acho que é a riqueza. Vou ficar quieta agora, vou deixar a Júlia falar. Oi, gente, tudo bem? Eu me meti aqui, sou da turma de 2015. Acho que tem só uma colega aí. Eu fui orientada pela minha amada, admirada, maravilhosa professora Rosane Cardoso. Agora, ouvindo vocês, deu muita vontade de voltar. Que amor. Porque, meu Deus, assim, muita vontade de voltar. Muita saudade de tudo que eu vivi no mestrado em letras. E para mim, assim, na trajetória durante o mestrado, o que marcou muito foi amadurecimento. Meu amadurecimento pessoal, que foi muito grande, porque eu convivi com professores humanos maravilhosos e com colegas também, assim, que elevaram a gente. Assim, eles elevam a gente de nível porque eles ajudam, eles mostram, eles compartilham, assim, a nossa turma era muito legal. E amadurecimento acadêmico também, porque aprendi, assim, aprendi a ter autonomia enquanto pesquisadora, e assim, porque a graduação foi maravilhosa, mas durante a graduação eu trabalhava muito, e aí no mestrado, como eu tinha bolsa, então eu tive que parar um pouco, né? Então a gente se concentra mais nos estudos e foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu também sou do chão da sala de aula, então não consegui desvincular. Eu amo, não me vejo fazendo outra coisa. Eu acredito, né, que seja essa a minha maneira de fazer a diferença no mundo. Tento ali com os meus pequenos, sempre debaixo da asa, tentando, sabe, ensinar um pouquinho de tudo que a gente aprende e também contribuir com o amadurecimento deles, com a busca deles pelo conhecimento, e não consigo me ver fora dali, assim, e não por isso que o mestrado tenha deixado de contribuir na minha carreira profissional, porque eu sou uma professora melhor, eu me sinto mais preparada para estar na sala de aula e para contribuir com o aprendizado dos meus alunos, tendo participado do programa de mestrado em letras. Foi assim, uma pessoa antes e outra pessoa depois. Claro que
E justamente porque a gente aprende também nos apertos, nos percalços, né? Porque algumas coisas são dolorosas, algumas coisas a gente aprende assim, né? Porque precisa muito nos trancos e barrancos, mas assim, foi uma pessoa antes e outra pessoa depois. Eu me sinto assim um ser humano e uma profissional muito melhor depois do mestrado em letras. Saudade assim que chega a doer de vocês, profs, porque nossa, sem palavras para agradecer tudo. Morri de vontade de voltar também porque eu vi a professora Ângela ali e eu jamais vou esquecer de uma disciplina que eu tive com ela, foi uma das últimas da graduação, que foi literatura infanto-juvenil. E meu coração ficou quentinho, assim, quando eu vi vocês aí, a professora Rosângela, que se não fosse por ela, foi ela que me incentivou a fazer a prova ali para participar do programa de mestrado. E a professora Rosângela, então, né, todo o meu carinho por ela, porque ela me acolheu na graduação, já na orientação, e depois no mestrado também, e foi maravilhosa. É isso, gente. Querida, querida. Silvia! Fala, Silvia. A Silvia estava dormindo Vou me meter aqui agora, então. Tá, 2009, né? Vi que temos aí alguns colegas lá da minha turma de 2009. Ah, O 2009. Rafael, a Fera, o Jodemar tá por aí também. Então, primeiro quero agradecer esse convite, que achei muito legal, esse Dia da Saudade, realmente mexe com a gente fica com saudade de todo o tempo que passou aí no mestrado, e que foi um tempo maravilhoso, assim. Então, eu tive toda a minha formação acadêmica aí na Unisc, né, na minha Unisc também, porque estou trabalhando na Unisc há 30 anos, fiz graduação em Letras e Literatura, depois fiz especialização em Educação Especial, depois fiz uma especialização em Estudos da Linguagem, e aí lá em 2009 fui para o mestrado em Letras, e fui orientada pela professora Eunice Gai. Trabalhei, então, na área da literatura, aí, com a dissertação, e foi um tempo muito bonito, de muitas reflexões, como as meninas já falaram, aí a gente entra uma pessoa e sai outra do mestrado, é um tempo enriquecedor, assim, a gente cresce como pessoa, cresce como profissional, produz bastante. Eu lembro que na época, assim, a gente conseguiu produzir, mesmo trabalhando, como algumas aí já falaram, né, eu nunca parei de trabalhar também, e dividia meu tempo entre trabalho e o curso. Mesmo assim, deu para produzir algumas coisas que foram legais, assim, saiu um capítulo de livro, saiu, acho que uns 4 ou 5 artigos em revistas internacional, Qualizar, outras tantas aqui nacionais, enfim. Participação em congressos, a gente dava um jeito e conseguia participar, apresentar trabalho, enfim. Foi um tempo muito rico de produção também, né? De produção intelectual, assim, que gratifica bastante, a gente vê que é capaz, enfim. Então, o que mais eu posso dizer, assim, que a gente tem pessoas maravilhosas, tinha na época, continua tendo, que esse programa é maravilhoso, transforma a vida da gente, transforma a maneira como a gente interpreta o mundo, enfim, só gratidão e muita saudade também. Acho que é isso. Legal. Pessoal, eu vou aproveitar que deu esse silênciozinho e vou ler, porque a Pamela ficou um tempão aqui, né? E a internet dela estava caindo, então ela mandou, assim, um recado que eu vou ler. Turma 2013, 2014, orientadoras Anise e a Eunice Gai. E aí ela diz assim: quando fiz o mestrado, estava passando por uma fase de intensas e dolorosas descobertas e desafios pessoais. Então, emocionalmente, eu não estava bem. O mestrado, portanto, infelizmente, não foi uma prioridade minha naquele momento. Contudo, gosto muito de estudar e me lembro bem dos seminários, das leituras, das trocas com os colegas,
Tudo isso tem ainda hoje me ajudado demais a modelar meu pensamento crítico e o meu olhar. Hoje, como professora de língua portuguesa, de leitura e de produção de textos na rede particular de ensino de Santa Cruz do Sul, onde também moro, percebo que os impactos do mestrado na minha vida me permitem, primordialmente, perceber as situações do cotidiano pessoal e profissional de forma mais sensível, portanto, mais ampla e problematizadora. Agradeço muito pelo convite, que possamos nos encontrar presencialmente numa próxima. Beijo em todos. Acho bonito, né? Vai, Ana. Bora, Ana. Bom, se não tem ninguém na fila, então eu vou, porque eu até tive que abrir meu Lattes aqui para confirmar minha turma, meu ano, porque eu já acho que eu sou de 2005, aí, porque eu vejo tanta gente conhecida, eu não sei quem são meus colegas mais, gente, porque... E aí, assim, isso já diz, né, do que representa, do que significa para mim o PPGL, porque eu não consigo separar a minha vida pessoal, a minha formação profissional da minha vida pessoal junto ao PPGL, né? Porque eu cresci, né? Profissionalmente, eu já era um pouquinho adulta quando eu cheguei, né? Mas eu cresci junto com o programa. Eu tinha parcerias, amigas da primeira turma, né? E também já vi minhas alunas, assim, da época que eu comecei a dar aula, já vi minhas alunas concluindo mestrado e doutorado. Então, a coisa, assim, a gente não se dá conta que a coisa vai andando, né? A gente não se dá conta da passagem do tempo, mas, enfim. Eu sou da turma de 2011, mas eu já estava dentro do programa, né, antes, porque eu trabalhava, eu sou do tempo em que bolsista era, assim, trabalhava com um sistema meio escravagista, assim, né, que a gente tinha, então eu passava muito tempo da minha vida dentro do PPGL e amava demais isso. Quem me conhece sabe o quanto eu amo estar aí até hoje, né, e o quanto eu me senti, assim, o pouquinho tempo que eu passei longe, eu sempre quis voltar, e voltei, e me sinto sempre em casa, né. E então concluí o mestrado, emendei a graduação no mestrado, durante a graduação trabalhei o tempo inteiro como bolsista do professor Norberto, e quando eu fui um tempinho cedida para outras professoras, tipo a professora Rosângela, ele que fazia assinar um termo, assim, de compromisso que eu voltaria quando tivesse a bolsa. E, assim, isso também, né, é tão difícil para mim separar a vida pessoal, porque isso também já diz da minha relação com os professores, com os colegas, com o Norberto, que hoje meu filho, que tem 9 anos, que é meu filho, e do Fabiano, que era meu colega, né? O vô, que ele tem como... O Norberto é o vô, né? O vô Beto, né? E o Norberto chama ele de neto também, então a gente tem um vínculo muito, muito forte. E daí, depois do mestrado, então, passei um tempo trabalhando somente na rede privada, né? E aqui de Santa Cruz, e depois voltei para o doutorado. E aí fui bolsista, né? Assim, totalmente inserida novamente, sem ter que me preocupar com a sala de aula, o que foi uma coisa muito boa. Mas, ao mesmo tempo, com a oportunidade de trabalhar agora na rede pública, porque eu sou professora do município de Candelária, que é município vizinho aqui, onde a Fabiana Beber é uma simples moradora, né, de Candelária, como ela diz. Eu tenho uma história forte com essa cidade, porque foi a primeira escola que eu trabalhei, né. Foi no Medianeira, me chamaram para trabalhar, e aí o Norberto deixou, porque eu já estava quase no fim da graduação, ele autorizou.
eu trabalhar lá, porque ele achou que valia a pena, né? Mas tinha um número de horas também que ele aceitava, então trabalhei lá, e aí durante o doutorado fiz o concurso, imaginando talvez ser nomeada algum dia depois de concluir o doutorado, e um mês depois fui nomeada, e aí a gente conseguiu a liberação para eu assumir concomitante, o que é uma coisa assim que me faz pensar muito no que a prof. Rosângela já falou antes. Eu encontrei meu espaço como professora, trabalhando principalmente na rede pública. Eu vejo que é ali que eu tenho possibilidade de fazer a diferença. E ali eu tenho, apesar da minha pesquisa ser uma coisa nada vinculada a ensino-aprendizagem ou a qualquer um dos conteúdos que eu pudesse exclusivamente, sim, trabalhar em sala de aula, eu sinto que o meu trabalho na sala de aula é completamente o meu trabalho como acadêmica, mesmo não tendo imagina, a minha pesquisa no doutorado foi sobre cancionistas transgêneros, né, basicamente, assim, dá para dizer de forma sucinta, né, e aí, tô lendo os recados aqui, sim, perdigueiros, os bolsistas que carregavam as bolsas e tudo mais, né? Enfim, que engraçado. Eu vejo, assim, que o meu trabalho seria completamente outro. Aliás, eu não seria professora se eu não tivesse ingressado na vida acadêmica, né? Eu entrei no curso de letras não querendo ser professora, não era esse exatamente o meu objetivo, mas eu acabei me construindo professora e me sinto muito realizada, assim, com isso. E certamente tudo que eu faço na pesquisa, tudo que eu tenho oportunidade de discutir no programa, eu mesmo agora tendo concluído o doutorado, eu continuo vinculada a projeto de pesquisa, isso faz toda a diferença no meu chão da sala de aula, né, e com os meus alunos, então... E, enfim, né, para mim, eu não vejo a hora da gente poder tomar um chopp juntos, porque eu falei antes, não sei quem ouviu, eu disse, esse encontro da saudade, que só aumenta a saudade, né, a gente queria estar perto das pessoas, abraçar, pegar, olhar, né, só aumenta, só para a gente lembrar, assim, quero ver de novo, né, então... para mim a questão afetiva, assim, relativa à Unisc num todo, principalmente ao PPGL, porque obviamente a minha graduação teria sido outra se eu não tivesse, né, entrado logo nos projetos de pesquisa, enfim, o meu vínculo afetivo é muito forte, né, então, assim, só tenho a agradecer a esses meus profs amigos e colegas amigos, enfim. Beijos para todos, maravilhoso ver vocês, muito bom ouvir, e vou ficar aqui ouvindo. Fala, Aline. Boa tarde, quase boa noite, né? A minha vez de falar é para o final, só que eu achei que seria relevante a minha fala agora, porque eu vendo a Alda, né? Eu vendo a Fábio, né? Eu me lembrei da época que eu era a bolsista de iniciação científica da prof. Rosângela, e vocês eram os alunos, né, do curso de mestrado. Então, eu estava na metade da minha graduação, mais ou menos, acredito. E eu pensava, assim, naquela época, né, um dia eu também quero fazer mestrado, né? E eu só tenho a agradecer, assim como a Ana também. Eu tenho um vínculo emocional muito forte, né, com o programa, com as pessoas, né, que me acompanharam em toda essa trajetória, né, então, para quem não me acompanha, né, eu fiz um mestrado em 2009, depois ingressei na primeira turma de doutorado em 2017, e agora, daqui umas semanas, uns meses, eu assumo uma bolsa de pós-doutorado ali no PPGL com a prof. Rosângela, né? Então, é uma trajetória, assim, que me transformou, digamos assim, né? Eu sou, ao contrário da Ana, eu acho que meu lugar é na pesquisa e não tanto na sala de aula, porque eu adoro pesquisar,
né? Eu acho, e impactar, de certa forma, as práticas dos professores, né? E eu acho isso muito interessante, porque nós, enquanto professores, pesquisadores, nós temos uma grandes oportunidades de trabalho. Nós não temos apenas uma, nós não precisamos fazer só sala de aula, né? Nós temos a pesquisa, nós temos aulas particulares, como a Vika falou, né? Nós podemos trabalhar com editoras, preparando material didático, preparando material para os cursos EAD, enfim, né? Então, assim, é um leque, né, de oportunidades que a gente pode, né, estar desenvolvendo pesquisa, trabalho, enfim, né? Então, só tenho a agradecer, né, a todos que, de alguma forma, passaram por mim, que me incentivaram, né? Especialmente a Prof. Rosângela, que sempre, né, incentiva até demais, às vezes, assim, não, né? Ela sabe que eu tô falando, né? Ela me incentivou muito a fazer o doutorado de sanduíche, assim, quase, sabe, aquele incentivo forte, assim, sabe? Então, é bem forte. E eu fui com a cara e com a coragem, né? Então, incentivo mas forte. deu certo, eu sobrevivi. Bah. Não estou ouvindo. Nem a Rosane se aguentou depois dessa. Sim, eu estou muito, muito resfriada, gente. A minha cara está virada assim em lacrimejos, então por isso que eu não estou. Tá chorando, mas não é de emoção. Eu estou chorando muito. Eu tenho um médico para te indicar, viu? Sim, sim. Além de bom médico, bem bonitinho. Bem bonitinho. É gatinho. É gatinho. Ai, querido. E atende em Lajeado. Só para saber, assim, né? Fica claro, né? Para contextualizar, o marido da Aline atende em Lajeado, viu? Também. A Aline repartindo pão com os pobres, né, Aline? Eu reparto, eu não sou egoísta. Você não vai falar nada para se defender, prof? Eu? O teu empurrão? Eu vou dizer que, assim, olha, eu vou continuar empurrando todos os passarinhos de dentro do ninho, ó. Voa, passarinho. Voa. Até os passarinhos que não são meu, eu empurro. Eu vou lá no ninho dos outros, ó. Vai aprender a voar. Vai ver o mundo. Isso porque o Alexandre, que é meu orientador de doutorado, a gente estava programado para ele fazer o sanduíche. O Alexandre estava programado para fazer o sanduíche no ano que vem. Então, a gente estava todo esquematizado para ele fazer o sanduíche no ano que vem, né? E aí a Rosângela meteu uma pilha para ele fazer nesse edital agora. Então, agora o Alexandre está na Califórnia já fazendo... Não, super feliz. Mas foi vou para Califórnia viver a vida sobre azul. Cara que ele não surfa. Eu fui vai surfar, ele não surfa. Desperdício, né? Do dinheiro público. Compensação, ele pode ir na Disney. Desperdício do dinheiro público. Ele pode ir na Disney ver o Star Wars, né? Desperdício do dinheiro público. O cara vai para Califórnia e não surfa. Tá bom ver vocês. E bom conhecer quem eu não conhecia ainda. Viu? A única coisa que eu tenho em minha defesa, Aline, é que eu empurro os outros também, pronto. Não é assim, né? E outros virão e vão empurrar de novo, assim, já estou ajudando a Rosane está empurrando o Matheus, na verdade o Matheus não está precisando muito de empurrão, ele está louco para se atirar, né? Mas assim, mas de qualquer forma, né, a gente vai assoprar, né, para ele ir, pronto, né, para dar ventinho para ele também fazer, ele vai para Deutschland, né? Alan, vai lá. Já que está todo mundo falando, eu vou falar também que a professora Rosângela também me empurrou para fora do doutorado. Eu não terminei o meu doutorado louco, em gente. 4 anos. Terminei o meu doutorado em 3 anos. Eu fui da segunda turma, mas fui o primeiro a defender o doutorado, né? Antecipei 1 ano.
porque comecei a fazer alguns concursos, comecei a aprovar em algumas universidades, fui conversar com a professora Rosângela e ela, né, não, vai, assume o concurso, né, seja feliz. Menos um desempregado no Brasil. Tinha o problema da bolsa e ela, não, vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Porque a bolsa é prevista para 4 anos, aí eu fiquei com 3, né? Como é que queria ficar? Passaram minha bolsa adiante, deu tudo certo, felizmente. Um dos concursos em que eu passei e me chamaram é aqui a Universidade Federal de Roraima, onde eu estou agora, né? Então, estou no outro extremo, né? Do Brasil, na outra capital, né? Estou acima da linha do Equador, né? Estou bem feliz. Sinto muita saudade do pessoal daí. Eventualmente, para ir matando a saudade, vou chamando uma galera daí, né, para as minhas bancas de TCC, né? Já pude contar com a Cadine, já pude contar com a Sabrine, o pessoal assim, né? Quando eu vou lembrando de uma galera, eu vou chamando para as bancas dos meus orientandos de TCC daqui. Sou muito grato por tudo que aprendi no PPGL, tive a alegria, o privilégio de ser aluno da professora Rosângela, da professora Nise, até da professora Rosane, né? Não sou muito da literatura, mas tinha lá uma disciplina de literatura de língua espanhola e eu pensei, vou, né? Já fui professor de espanhol, gostava, vou. Na pandemia fiz mais disciplina do que precisava, não me arrependo, aproveitei ao máximo, foi uma alegria. Se eu não surtei naquele maldito ano de 2020, foi por causa das disciplinas que eu fiz, né? Fui colega da Aline, da Ana, do Rafael, do Jai, de toda essa galera que estou vendo por aqui. E só tenho a agradecer pela aprendizagem. Vi o eclipse aqui, né? Vi com todo cuidado, né? Com aqueles óculos especiais e tudo mais, para não queimar os olhos. Morro de saudades e tomara que a gente consiga manter o contato bastante. Um abraço para todos vocês aí. Legal. Alan, tu viu que a Ampol, a coordenação da Ampol, está indo para a região norte? Exatamente. Então, nós vamos para aí. Tu espera, nos próximos 2 anos, a gente vai bater, parece que um evento vai ser no Acre e o outro já não sei mais aonde. Mas, assim, vai todo mundo para o norte, tá? E a gente está com vários alunos também da região norte, então a gente vai visitar, vai fazer, assim, um roteiro, a gente vai para Xerê? Não. Tefé, Santarém, tem assim um monte de alunos, né, uma porção de alunos que estão lá, e daí nós vamos fazer um roteiro assim para conhecer o Brasil que a gente não conhece, né, uma parte que a gente não conhece. Provavelmente tu vai estar no nosso roteiro também. Por favor, estarei lá no próximo evento da Abralim, no Acre, nos vemos lá. Isso aí, ó. Que coisa linda, né? Linguística e literatura chegando ao norte, né? Olha só. Na verdade, não chegando, mas encontrando, né, quem está fazendo linguística e literatura no norte. Isso aí, que bacana. Que lindo. Jaque. Oi, gente. Eu estou com um intruso aqui no encontro. Vou aproveitar para falar agora, porque ele está um pouquinho impaciente já. Bom, eu sou jornalista de formação pela Unisc e comecei, então, o mestrado como aluna especial. Eu fiz uma disciplina, porque, né, pensando como eu vou fazer um mestrado em letras se eu sou jornalista, né? Então, fiz uma disciplina lá em 2014, um ano depois de me formar em jornalismo, e a partir dali engatei, né? Fiz a seleção, eu sou da turma de 2015, no mestrado, quando chegou meu primeiro filho, no meio do trabalho, fiz a licença, concluí a dissertação, voltei a trabalhar em jornal, na época eu era editora de um jornal aqui de Veracruz, daí eu passei para a parte online, né, para o portal, mas aquela, né, o bichinho ali da pesquisa estava me picando ainda, acabei parando de trabalhar, e fiz a seleção para o doutorado, e que eu concluí em dezembro último, né? Tem um diploma para buscar ainda, no meio de mais uma produção. Eu esqueci de um diploma, quando fui buscá-lo, tinha um pequeno erro de dados, então ainda não tenho ele em mãos, mas assim, já está prontinho.
O meu relato, então, é mais no sentido de falar de mudanças que são possíveis, porque o mestrado eu fiz trabalhando, aí veio o baby, o doutorado eu decidi, então, que não daria para conciliar, né? E até hoje não voltei ao mercado de trabalho, mas estou com muitos planos. Meu segundo bebê está com 7 meses, então agora eu estou organizando a vida, pensando nos planos futuros, mas nunca me desliguei totalmente, né? Precisei fazer uma paradinha, né? Mas continuei fazendo um artigo aqui, outro ali, tem alguns agora em vias de serem publicados, participei de alguns eventos online. E essa possibilidade do online, do híbrido, que veio com a pandemia mais do que era antes, né? Então me abriu possibilidades de continuar estudando, fazendo alguns cursinhos, pensando aí na volta do mercado de trabalho. Não sei se ainda na academia ou se vou voltar para o campo do jornalismo, mas os cursos assim estão possibilitando juntar com todo o conhecimento do mestrado e do doutorado. Agora eu estou iniciando um sobre liberdade de expressão, tenho agora em novembro sobre o uso do chat GPT nas redações e outras tecnologias de inteligência artificial, né? Então, é um relato mais no sentido de pensar no futuro, de quanto que a trajetória na Unisc, especialmente no PPGL, me abriu perguntas e inquietações que não findaram, né? O que é bom, e do quanto que dá para conciliar daí para frente, né? Com a maternidade, como outras mamães aí sabem, né? E deixou muitas saudades, né? Veio a pandemia, que acabou afastando um pouquinho a gente dos encontros presenciais, né? E, enfim, muita saudade, muita gratidão por toda essa trajetória. Minha orientadora, Fabiana, né? No meio da pandemia também se mudou, né? Foi para Santa Catarina, né? Foi também um desafio, né? No momento, a mudança, né? Alguns outros colegas tiveram mudança de orientadores. A Fábia acabou saindo, mas continuou com a minha orientação, e também sou muito grata por isso, gente. Obrigada, Jaque. Eu não sei, Rô. Tá ouvindo? Talvez esse pessoal daqui também quer falar um pouquinho, né? Porque o pessoal veio, eu acho bacana, assim, né? Mas de forma mais sucinta, assim, mas pra gente não deixar todo mundo... Rafa? Vai lá, Rafa, abre o microfone. Eu não sei se é a minha vez, mas já vou falar, então já coloquei um pouquinho ali no chat, é o que estava mais, né, o mais arteiro do chat ali. Mas, então, pessoal, bom rever todos. O Alan também está tomando um cafezinho, isso mesmo, te alimenta, Alan. Também estou tomando um cafezinho aqui. Pessoal, então, assim, para quem está fazendo, cursando agora, o mestrado, doutorado, vão firme, não deixe a peteca cair, vale muito a pena. A gente tem muita coisa para ler, a gente se escabela, a gente chora, a gente, né, porque é muita coisa, muita leitura, muita coisa é um nível de exigência, né, de um trabalho científico, mas vale muito a pena, sabe? Depois, você não sabe, assim, a síndrome do ninho vazio que me deu, assim, esse ano, depois que eu defendi, depois, assim, e agora? Sabe? A gente sente muita falta, assim, até dos puxões de orelha a gente sente falta depois, sabe? Então, assim, e assim, para mim mudou a minha vida, como eu falei ali no bate-papo. Eu sempre tive muito sonho, né, de fazer assim, eu pensava, será que algum dia eu ia conseguir terminar a graduação? Terminei mestrado, meu mestrado foi um parto, terminei o mestrado, depois de começar o doutorado, tive apoio de vários colegas queridos que estão aqui. O Jaime está muito sério, mas ele não é sério. Tá? Professora Ângela, professora Rosângela então me carregou no colo, assim, sabe? Sou uma criança grande, mas ela me carregou no colo, viu? E eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi aí na Unisc, e quem sabe outras vivências
acontecerão, tá, pessoal? Beijos a todos, muito obrigado. Vou continuar aqui, tá? Só falei que não desse mais tempo. Beijo. Obrigada. Aline, eu vi que a Aline está preocupada com o horário, né, Aline? Pode ficar tranquila, abre teu microfone. E o coração? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Não vou abrir muito o coração, porque senão eu choro, né? Na minha banda eu chorei feito criança no final, né, gente? No final dá, pode. Então, eu sou a Aline, eu sou da turma de 2021, 22. Defendi esse ano, né? Então, recém, eu ainda tô com os laços aí com a Unisc. Eu não tenho. Eu brinco, né? Eu brinquei até no vídeo que o meu marido fez, né? Mesmo mestre em letras, me faltam palavras. Mas eu tenho um carinho imenso pela Unisc. Eu vou compartilhar o que o colega disse ali no chat, que era um grande sonho fazer mestrado e doutorado. Eu digo a mesma coisa, era um grande sonho meu fazer um mestrado. Quando eu ingressei no mestrado, ainda não pensava no doutorado, mas o mestrado faz a gente pensar coisas que a gente não pensava, né? Então, cá estou doutoranda, né? Então, vamos lá, vamos seguir firme e forte. E foi o mestrado que fez repensar, rever, refletir, todos esses Rês, assim, eles vieram com o mestrado, e junto com o mestrado veio reencontros comigo mesma, e aí eu trago a Prof. Ângela, que provocou esses reencontros, né, de mim comigo mesma, com outras coisas, e foi lindo. Foi uma turma que iniciou toda remota, né, então nós não nos conhecíamos presencialmente, mas era uma empatia, uma colaboração, uma coisa, né, colega? Era uma coisa que não dá para explicar, assim, era um perfil de turma maravilhoso. Os profs da Unisc, eu falo para todo mundo que a Unisc tem professores maravilhosos, e o PPGL é de uma postura humana, acolhedora, carinhosa. Eu antes brinquei ali no chat, quando a prof. Rosângela estava falando sobre a questão dos perfis plurais que tem no PPGL, que é muito legal, porque eu entrei muito insegura, porque eu não sou das letras, gente, né? Então eu cheguei muito insegura, pensando, meu Deus, o que estou fazendo aqui? E cadê disciplina de teoria linguística? Né? Mas assim, deu tudo certo, eles sempre me acolheram, que isso que era o bacana do PPGL, e eu concordo. Isso que é o bacana, é encontrar vários perfis, é se sentir acolhido. Isso é muito bacana, porque não é todos os locais acadêmicos que são assim. Então, parabéns para o programa, para o PPGL. Eu falo maravilhas de vocês, porque foi uma experiência frenética, né? Trabalhando, quando eu comecei o mestrado, eu tinha a bebê de 1 ano e pouco. Os colegas devem lembrar do vídeo das fotos dela mexendo com as panelas enquanto eu apresentava um trabalho. Todos devem lembrar disso, porque, né, enfim, eu mandei no grupo, porque nós tínhamos grupos, né? Lembra, né? Então, né? Mas sobrevivi, a minha filha cresceu e vamos lá. E a minha filha, inclusive, ia comigo, né, Prof. Ângela, eu, o marido e a filha, tiracolo, para fazer estágio. Porque como eu era bolsista, tinha que fazer estágio, e vamos a Santa Cruz, uma vez por semana depois da escola. Então, a gente aprende também a força que nós temos, né? O mestrado mostra isso, inclusive, que quando a gente quer e se apaixona por alguma coisa, a gente dá um jeito, a gente loqueia, mas dá um jeito, né? E sobrevive, e é tudo tão lindo, né? De lembrar, e está sendo gostosíssimo estar aqui. Parece que foi ontem que eu estava começando nessas telinhas aqui com vocês. E eu peço, por favor, vamos fazer um encontro ao vivo, porque eu quero dar um abraço em muita gente, quero poder chorar minhas lágrimas de alegria com vocês, porque vocês, ó... Ai, querida. Amo vocês vão sempre ser quem me deu o meu sonhado mestrado. Conquistado. Na garra. Querida,
Que bom que tu entrou. Dá um eco horrível isso. Eu vou te dar. Porque daí, né, para garantir. Para compartilhar. Obrigada. Sim. Eu sou a Carla, então, sou da turma de 2016, já fiz a graduação aqui na casa, né, na Unisc, e sou uma completa apaixonada por literatura, né, então a minha área sempre tende a mais a literatura. Apesar de hoje eu dar aula bastante de espanhol, mas eu sempre consigo acompanhar a questão, assim, do que o mestrado me trouxe em relação à pesquisa, como os outros já relataram, né, e dessa importância, assim, de ter essa coisa de pesquisadora, sabe? Então, hoje eu não segui, mas eu pretendo muito ainda fazer doutorado, é um sonho meu, né? Mas desde 2018, que foi depois da minha defesa, então, eu assumi, então, sou prof do Estado, né? E também trabalho numa escola particular de Veracruz. E também dou aula no seminário de Linha Santa Cruz, que é uma coisa bem diferente que eu faço, que eu dou aula de redação para os alunos que estão no internato lá, né, e eles se preparam para o curso de filosofia, então também é uma experiência bem interessante que eu tenho em relação à minha carreira, né. Mas estou muito feliz de estar aqui, quando a Ângela, agradeço muito o convite, eu gosto muito disso aqui, dessa coisa desse acolhimento de todos, sabe, e sinto muita falta, tenho muita saudade, realmente é um encontro da saudade, fiquei pensando nessa sala onde eu defendi a banca, né, a gente vai relembrando, assim, tendo uma nostalgia. Mas estou muito feliz de estar aqui e sou muito feliz com a escolha de ser professora. Eu gosto muito eu gosto e continuo gostando e acreditando muito nesse poder transformador, não só para o outro, mas da gente, assim. Se eu olho, né, para trás e penso, assim, aquela menina do interior, né, que nunca nem tinha pensado em fazer mestrado, e aí minha orientadora foi a prof. Eunice, né, e eu lembro que numa aula que eu tive com ela, ela me chamou e disse, já pensou em fazer mestrado? Então, assim, também esse olhar dos profs daqui, de pensar, né, em a gente também se tornar algo que nem mesmo eu tinha pensado, assim, esse olhar, né. Então, muito feliz mesmo, assim, eu lembro que eu disse, não, eu nunca pensei, imagina, né, parecia que aquilo não era para mim, né. E estando aqui, né, e tendo essa oportunidade de conhecer vocês, eu sei que cada um de vocês implantou um pouco isso de eu ser capaz e de continuar, assim, né, querendo estudar e fazer isso, assim, por mim e pela minha carreira, assim, então, muito feliz. É isso. Só um pouquinho para também não me estender. Não sei. Eu acho que deixa o pessoal que... Tá mudo só para mim ou para todo mundo? Não. Agora sim, agora eu posso falar até às 8, porque eu perdi tempo agora. Vai ser prorrogado o meu período. Bom, então, gente, eu sou a Daiane. Eu comentei que eu havia até me emocionado com o relato da Carla, né? Porque a gente passou um bom período, né, Carla, juntas na graduação, não fizemos o mestrado juntas, mas trilhamos um caminho bem especial enquanto estudantes da graduação aqui da Unisc. Mas eu acho importante também falar um pouquinho da base, né? A gente não pode esquecer de onde a gente veio. Eu sou filha da escola pública, eu tenho muito orgulho disso. E eu conheci o curso de letras antes de conhecê-lo, eu conheci inconscientemente. Porque quando eu fazia o magistério lá na cidade de Rio Pardo, no Instituto Estadual de Educação Ernesto Alves, 3 meninas foram estagiar na minha turma. Não, acho que não está mais aqui. Uma começa com A e termina com Guidá, e outra começa com An e termina com Dressa, e outra começa com V e termina com Rá. A Vera, a Andressa e a Águida. E elas que me mostraram, então, a literatura infantil e infanto-juvenil,
e a professora Ângela foi junto com elas para esse estágio. E eu estava muito indecisa, na verdade não foi, ela foi orientando, né? Não foi presencialmente, mas a presença dela estava lá. Eu estava muito indecisa em que lado seguir, né? Eu queria ser professora, obviamente, estava quase concluindo o magistério, mas se eu iria para o lado da pedagogia ou da área de letras. Então, a partir daquele estágio, né, do que as meninas, do encantamento que as gurias levaram para a sala de aula, decidi, então, fazer letras e conheci esse mundo maravilhoso aqui durante a graduação, com colegas sensacionais, professores, né, não preciso nem falar, porque são amigos, né, eu tenho muito orgulho disso. E depois, então, estudei, obviamente, na monografia Literatura Infantil e Infanto-Juvenil, no final conheci a literatura latino-americana, espanhola, me encantei também, né, e no mestrado fui orientando da professora Ângela, na graduação, no mestrado eu fui orientando da professora Rosane Cardoso, consegui conciliar as minhas duas paixões, né, o espanhol e a literatura, estudando uma escritora que se chama Glória Quirinos. Ela é peruana, mas vive no Brasil, né, então ela escreve livros bilíngues para crianças. Estudei a mitopoiesis, a questão da transculturação, e infelizmente, quando eu concluí o mestrado aqui na Unisc, no ano de 2015, defendi em fevereiro, o doutorado ainda não tinha iniciado, né, então fiquei um pouco chateada com isso, e quis seguir, emendando um curso no outro. Fui fazer, então, o doutorado na URGS, né, fui orientada pela Maria da Glória Bordini, e aí sim eu senti um pouquinho do que a Isaura relatou, né, dessa diferença, que eu acho que essa acolhida, essa sensibilidade que os professores daqui têm, não existe em nenhum lugar, né, então às vezes eu voltava de Porto Alegre no ônibus pensando, mas será que a Ângela não pode me orientar? Será que a Rosane não pode continuar sendo a minha orientadora, sabe? Porque eu senti uma falta desse afeto, né? E é realmente uma coisa que nos transforma enquanto profissionais, né? Porque a maioria aqui, né? Alguns são jornalistas, mas a maioria aqui é professora, é docente, né? O quanto isso é importante para a nossa vida profissional e para a nossa vida pessoal também, transformar vidas, né, que eu acho que é a grande frase do curso de letras, consequentemente do mestrado e doutorado em letras, nessa questão de transformar. Eu também me coloquei ali, né, pensando junto com a Carla, desse início todo, do que eu sou hoje, né, em função da leitura, da literatura, e do quanto também, através disso, né, eu consigo transformar vidas, né. Trabalhei muitos anos na escola pública, tenho uma saudade imensa, porque agora eu estou afastada, né, estou trabalhando na rede privada do município aqui de Santa Cruz, e também aqui na Unisc, né, então, imagina, gente, poder conviver com os meus grandes mestres, né, fui aluna da Ângela, hoje sou colega, então eu sou proibida de chamar de senhora, tanto ela quanto a Rosângela. A Rosângela não se importa muito, mas a Ângela fica brava. Não, né? Fica muito velha. Tá, então... A Ângela, a Rosângela, o Carlos, enfim, acho que os professores que não foram citados ainda, que fizeram parte da minha formação também, o Eleanor, né, a Eunice, que na época, quando eu estava no mestrado também, fazia parte do PPGL, com o Rafa e com a Ana não tive a oportunidade de fazer nenhuma disciplina, né, mas enfim, é um prazer gigantesco agora, né, conseguir seguir a minha trajetória profissional ao lado dessas grandes pessoas, né, e eu digo pessoas, porque além de serem professores sensacionais, eles são seres humanos sensacionais, então, para mim, isso é motivo de orgulho e de muita gratidão. Vou parar de falar, porque senão eu fico realmente até as 8. Sim, sim, divido reunião de colegiado, aprendo muito com eles. É isso aí. Muito bom, né? A melhor parte. Muito bem, eu sou a Viviane, eu sou aluna da casa desde a graduação, né, a professora Ângela foi minha professora na graduação, a professora Ângela também, e a professora Ângela, além de ter sido minha professora, foi minha orientadora na monografia. E eu demorei um pouquinho entre a graduação para me ingressar no mestrado, foram 11 anos, eu me formei na graduação em 2003 e ingressei no mestrado em 2014, né, foi um período, foi necessário, mas
Foi bom porque foi um período de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, um período de amadurecimento, que me ajudou muito quando eu ingressei no mestrado. E no mestrado, quem me orientou foi Norberto Alenda, né? O mito, né? E foi ótimo, foi maravilhoso, né? A gente tinha umas conversas muito interessantes, umas brigas maravilhosas. As orientações eram maravilhosas, né? De vez em quando saíam umas briguinhas, mas era muito bom, né? Saudade dele. Faz tempo que eu não vejo a peça. Mas foi ótimo, né? No mestrado, a minha dissertação foi em literatura brasileira, uma das minhas paixões. E no doutorado eu ingressei um pouquinho, foi um período curtinho, eu ingressei no turno de 2019, né? E aí eu pendi para minha outra paixão, que é a língua espanhola, foi literatura espanhola. E isso me possibilitou fazer o doutorado sanduíche, que foi um pequeno perrengue também, que foi na época da pandemia. Achei que eu não ia chegar na Espanha, né? Mas consegui, né? Foi um período muito bom, foi um grande aprendizado. Foram 6 meses maravilhosos, apesar de eu não ter conseguido passear que nem a Cadine fez por causa da pandemia, né? Tinha que andar de máscara para tudo quanto é lado, né? Mas eu consegui conhecer Barcelona toda, já valeu, né? Então, o PPGL me proporcionou um crescimento pessoal, né, e profissional imenso, né, de conhecimento, os professores maravilhosos, né, vou repetir, todo mundo disse isso, então não preciso repetir, né, eu aprendi muito aqui, eu cresci muito aqui, desde a graduação até o doutorado, né, e como a gente não cansa, né, a gente, quando está terminando a tese, diz, não aguento mais, quero defender, não quero mais ver, e agora eu quero fazer pós-doutorado, né, porque... É raro, mas acontece. Pois é, né? Então, mas realmente foi uma experiência, né, que me proporcionou muito conhecimento e muito crescimento na minha vida. Hoje eu estou agora trabalhando no IFE de Bento Gonçalves, estou como professor substituto de língua espanhola. E está sendo muito bom, estou aprendendo bastante também. É um outro tipo de conhecimento, né? Mas está sendo muito bom. Mais alguém? Então, acabou. Esse colega, eu sei que esse colega quer falar. Não? Vocês querem me ouvir mesmo? Vai lá, Arley. Eu acho que não tem mais tempo, né? Vocês me ouvem A lei, a lenda. todo dia. Ó, pessoal, já vou dar tchau para vocês, né? Bom, eu bem rapidinho, né? Eu fiz exatamente o oposto de todos vocês, né? Eu já trabalhava no mercado de comunicação e marketing há 20 e poucos, vamos deixar nos 20 e poucos anos, tá? E aí eu não tinha planos de fazer mestrado, né? Aí resolvi, acho que eu vou fazer. A Fabiana, a professora Fabiana, falou comigo um dia, por que não faz no PPGL em letras? E eu, em letras? Acha, Fábio? Ela, vai lá, tu vai gostar. Eu fiquei meio assim, aí tem bolsa lá, então tá, vamos lá. E aí eu acabei fazendo mestrado, né? Conheci muita gente legal, né? O tempo todo ali. Aprendi bastante coisa. Né? Eu? 2015. E aí, cheguei no final do mestrado dizendo que deu, cheguei no limite, 1 ano depois eu fiz doutorado, né? E aí terminei o doutorado durante a pandemia, né? Defendi o doutorado, fui trabalhar em tecnologia, como já trabalhava antes, voltei para Uruguaiana, que é a casa da minha mãe, fui trabalhar em Santa Maria, na área de tecnologia,
Fiquei um tempo lá, daí surgiu a oportunidade de voltar para Santa Cruz do Sul, na Unisc. Eu fui trabalhar no setor de tecnologia daqui, na área de inovação, desenvolvendo uma plataforma, não vou falar de quê, porque senão a Sabrina vai rir de mim. E aí surgiu a oportunidade de fazer doutorado aqui no BPGL, e aqui estou eu, no pós-doutorado. Então, existe uma força que acaba me trazendo de volta para esse lugar. Eu não sei exatamente o que, mas, assim, desde a primeira vez eu vou e volto. É bem possível, eu acredito. Né? Então, para encurtar a história, assim, eu volto porque eu adoro esse lugar, adoro o pessoal aqui, me dou bem com todo mundo, os professores, os alunos. Não vou nem citar nomes, né, porque acho que todo mundo aqui é especial à sua maneira, né? Então, eu acho que a questão do aprendizado que todo mundo deixou muito claro, eu acho que é bem isso, é essa a verdade. Não é só questão de ir numa aula e aprender alguma coisa, é aquela questão de conexão, aquela questão de troca, aquela questão de aprender um pouco mais sobre a vida, que eu, em 20 e poucos anos no mercado, não tinha aprendido dessa maneira, né? Então, eu acho que é isso que faz eu voltar sempre, né? Então, eu gosto muito daqui, essa é a verdade, gosto bastante. Tá? Então, gente, um beijo para vocês. E outra coisa, eu acho que ficou muito claro para mim, acho que para todos vocês, que a gente precisa fazer urgentemente um encontro presencial de todo mundo na festa de final de ano. E olha, estamos no final do ano, né? Obrigada. Obrigada. Que coisa bacana. Vai lá, Ângela. Não, agradecer muito vocês, tá? Foi ótimo. Vocês sabem que eu já faço parte dos móveis, utensílios e tudo mais. Tombada. Embora tenha resistido, né, desesperadamente, não tenha vindo para o PPGL, né, que eu sou muito teimosa, mas agora estou aqui, mansa, né? E foi muito, muito legal. Já agradeci um monte de gente que eu fiz contato. Foi um momento lindo. E vamos, com certeza, fazer, né, presencial, organizar isso aí, que a gente gosta muito de abraços. Né, Rô? Né, Sabrina? Fala aqui também. Queria agradecer o pessoal que veio, né? Aos alunos que tiveram aqui, tiveram que sair, porque a gente, né, super atrasou, né? E o pessoal tinha aula. E agradecer a todas aquelas pessoas que nos responderam, não puderam participar, mas que nos deram um feedback, né? Mandaram aquele áudio, aquela mensagem, e torcendo por um reencontro em breve, né? E agradecer por esse momento, assim, de reflexão. Tenho certeza que se fosse totalmente presencial, ia ter um monte de gente chorando aqui, se abraçando, né? Borrando a maquiagem. Então, acho que foi um lindo momento, né? O nosso início foi um pouquinho conturbado ali, mas já todo mundo esqueceu, né? E muito obrigada. Eu que estou aqui agora, assim, né? Jovenzinha. Rola um bullying aqui, gente. Olha, isso é etarismo e eu não gosto. Tá? Monstro. Eu que cheguei aqui agora para poder ver. Pessoas que eu ainda vi tá com cheiros formar, assim, pessoal que sentava assim, né, na sala dos alunos, quando eu cheguei, sentava desesperado, assim, corria as lágrimas, né, no teclado dos computadores, assim, tinha uma penca, assim, a Aline, a Ana, a Vivi, dentre outros, assim, e outras pessoas que eu não conhecia, mas que foram passando, assim, né, com a sua trajetória, assim, mostrando a que vieram e o impacto que essa formação aqui fez na vida delas e faz, né, por tabela na vida de outras pessoas. Então, acho que é isso, gente. Vou encerrar aqui. Estamos ainda em um número considerável na sala, mas o pessoal quer ir para a Oktoberfest. Né? Alguns querem ir para a aula, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada a todos e boa noite. Gente. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, beijo. Beijo, gente. Uma alegria muito grande ouvir vocês. Tá? Muito bom ver vocês todos e assim ouvi-los. E muito bom mesmo. Ó, valeu muito a pena. Tá? Beijo. Beijos. Beijo, boa noite. Boa noite. Até breve. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Eu sou
Essa te deu tudo errado, mas deu certo.